Senão fica muito passivo, assim, ninguém aprende nada só vendo, né? A gente tem que fazer Sim. também. É, Porque senão a da pega tecla vídeo no YouTube, Ctrl, pronto, diga. da tecla Ctrl, eu não entendi. O que tem que fazer? Pô, velho, segurar a tecla Ctrl e ficar apertando menos. Ah, tá, sim. Ou segura a tecla Ctrl e fica rodando a roda do mouse pra baixo pra diminuir o zoom da tela. Tá. Muito bem. Resolvendo a equação blá blá blá, obtém-se bem. Tem uns números muito feios aqui. Daí como é que a gente resolve isso, né? Sem a calculadora, a única forma de resolver isso aqui é entendendo que quando a gente está falando de ângulos, nós estamos falando de um círculo trigonométrico, por exemplo, né? Então nós temos o nosso círculozinho aqui, que para determinadas partes nós temos ângulos conhecidos que aparecem com muita frequência, que são os chamados ângulos notáveis, né? Você provavelmente lembra do professor pedindo para você decorar alguns valores de ângulos numa tabela de ângulos. O seno do 30, o seno do 45, o seno do 60. Lembra do professor falando sobre seno e cosseno? Lembro. Isso. Tem alguns valores que temos que decorar. Agora, por que que a gente precisa decorar basicamente só esses valores, né? Eu já vou te mostrar. Digamos que eu tenha uma reta aqui, né, que tem então um determinado ângulo. O ângulo é esse. Eu vou dizer que esse ângulo é 30 graus. Beleza. Então, aqui eu tenho o cosseno e o seno. Quando a gente está falando de círculo trigonométrico, valores de seno e cosseno, o eixo vertical, né, o que normalmente é o eixo Y, são os valores de seno e na horizontal são os valores de cosseno. Mas como assim são os valores? Você tem que pensar na sombra que esse seu ângulo está fazendo. Qual a sombra que esse meu ângulo de 30 graus aqui, isso aqui é um 3, tá? 30 graus aqui. Qual é a sombra que ele está fazendo aqui no eixo X? Qual é o tamanho dessa sombra, né? O tamanho dessa sombra é justamente o valor do cosseno de 30, né? E isso aqui a gente tem que decorar, né? Qual é o valor do cosseno de 30? A gente tem que decorar, que é raiz de 3 sobre 2. Provavelmente em algum lugar das tuas apostilas ou no teu caderno, tu tem essa tabela aí, tá? Mas recomendo que ela esteja a postos aí. Então, porque a gente vai ter que usar esses valores. Agora, a mesma coisa eu posso pensar aqui, ó, sobre o seno de 30, né? Qual é o valor do seno de 30? O valor do seno de 30. Então, essa sombra vertical aqui vai ser o tamanho desse risquinho verde que eu fiz. Aqui, o tamanho do risquinho verde era a raiz de 3 sobre 2. A sombra media a raiz de 3 sobre 2. Aqui, a gente já tem na tabela, né? O seno de 30 é 1/2. Então, são alguns valores que a gente tem que decorar, beleza? Basicamente, os valores são o 30, o 45 e o 60. Daí nós temos o seno, o cosseno e a tangente. Tem que decorar, cara, não tem conversa, entendeu? Uhum. Então vai chegar na prova e não vai conseguir fazer, porque muito provavelmente o professor não vai, ainda mais no objetivo, o professor não vai ficar dando esses valores aqui. Então, o seno de 30 a gente já viu que é 1/2. Então, aqui tem até um jeito decorado de fazer, mas isso depois eu te mando um videozinho. O, Beleza. o seno de 45, ele é raiz de 2 sobre 2, e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então tem uma lógica, né? 1, 2, 3, com 2 embaixo. Agora o contrário aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1/2. O contrário da de cima, tá vendo? Sim. E aqui, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então, você vai precisar dessa tabela aqui nos problemas de trigonometria, sempre. Isso aqui tem que estar decorado. Eu já colei lá no teu WhatsApp. Agora, tudo bem, eu só dei uma introduçãozinha a esse conteúdo. Vamos ver o que de fato o problema pede. Será que isso aqui vai ser suficiente para resolver? Acho que não. É isso e mais algumas outras coisas. Bem,
Eu não sei quem é o cosseno de 720, mas eu sei uma coisa. Eu sei que num círculo trigonométrico, os valores repetem. Por exemplo, aqui é zero, 90, 180, 270, 360. Então, o valor do zero é o mesmo valor do 360, que voltou para o mesmo lugar, certo? Portanto, o seno e o cosseno de zero é o mesmo valor do seno e o cosseno de 360. Então, o que eu quero que você entenda com isso? Que os valores repetem, ok? Eles vão repetindo de 360 em 360. Por exemplo, dei a volta toda aqui, 360, e somei mais 30. 360 mais 30 é 390, ok? Ok. Em outras palavras, o valor do cosseno de 30 vai ser igual ao cosseno de 390, porque eu dei a volta e voltou para o mesmo lugar. Não tem por que ser diferente, beleza? Então a ideia é essa. Agora, isso já ajuda, né? Porque como nós temos um número grandão aqui, nós podemos entender ele, tentar entender ele, como ele funciona em relação ao 360. Então, eu vou dar uma olhadinha. Vai ficar. Como é que a gente pode fazer isso? Podemos fazer o 720 dividido por 360. Eu não gosto de falar para vocês decorar coisa, mas quando aparecer um número grande, então, dentro do seno ou do cosseno, você decora que você tem que começar dividindo por 360, beleza? Beleza. Então, se você fazer essa conta aí, você vai chegar aqui, obviamente. A resposta é 2. Então, significa que deu 2. E é isso, deu 2. Agora, o que que significa que deu 2? Significa que ele deu 2 voltas inteiras e voltou para o zero, ok? 2 voltas inteiras e voltou para o zero. Então, em outras palavras, o cosseno de 720 é igual ao cosseno de zero, beleza? Novamente aqui, ó. Tá no zero. Tá vendo que eu tô no zero aqui, né? Cosseno Uhum. de zero, beleza? Tô aqui deitado é zero. 360 voltou pro zero. Mais 360, 720. Voltou pro zero. Então, por isso que você falar cosseno de zero é a mesma coisa que você falar cosseno de 360, que é a mesma coisa que você falar que o cosseno de 720. É tudo a mesma coisa. Tá bom? Beleza. Daí, meu velho, o cosseno de zero, você tem que saber quanto é. O cosseno de zero é, vem, 1. É um valor que tem que decorar. Cosseno de zero é 1. Tá. Então, nós já encontramos aqui que esse carinha todo vale 1. Agora tem que fazer a mesma coisa para o 405. De novo, tem que dividir por 360. Bem, quanto que é 405 dividido por 360? Isso aqui é uma conta de divisão. Só que é uma conta de divisão que não vai dar uma divisão exata, como a de cima. Então, nós temos que fazer essa divisão aos poucos aqui. A gente começa pensando, qual número vezes 360 é mais próximo de 405? Na tabuada do 360, qual número vezes o 360 é mais próximo de 405? 360 vezes 1, que é o próprio 360. Porque a gente já sabe que vezes 2 dá 720, ou seja, passou bastante de 405. Quando a gente está fazendo divisão, é sempre um número igual ou menor. Lembra disso, né? Sim. Tá, muito bom. Agora, vou querer que você faça essa subtração aqui para mim, tá? Só faz essa conta de menos. Quando você Bom, chegar na resposta dessa conta de menos, me fale, tá? ok. Fica 45. 45? Uhum.
Eu Tá errei. bom. Então, o que que aconteceu? O que que significa ter sobrado 45 aqui? Se- Então, olha só. Se aconteceu isso de ter sobrado 45, significa o seguinte: você deu uma volta e andou mais 45. Foi o que você acabou de me dizer, né? Uhum. Então, significa que 405 num círculo trigonométrico, numa questão de trigonometria, é a mesma coisa que 45. 405 graus é a mesma coisa que 45 graus, ok? Então, a Ok. tangente de 405 é a mesma coisa que a tangente de 45. Aqui a gente já sabe que é 1. Quanto que é a tangente de 45? Lá naquela tabela, tá dizendo que a tangente de 45 é 1, certo? Certo. Então, tá aí. Então ele estava perguntando para nós aqui. Quanto que é o cosseno de 720 mais a tangente de 405? O cosseno de 720 é a mesma coisa que o cosseno de zero, que é 1. E a tangente de 405 é a mesma coisa que a tangente de 45, que é 1 também. Então a resposta é 2, certo? Certo. Easy. Beleza? Beleza. Então, pegou a ideia? Apareceu um númerozão grandão, divide por 360, vê quanto é que resta, certo? E isso que resta, você coloca dentro da função trigonométrica para ver o valor, porque vai dar a mesma resposta do grandão. Entendi. Show. Então, se você entendeu, agora eu vou bolar uma para você fazer. Você vai fazer, vamos lá, o seno de 390 mais o cosseno de 420. Ó, a tua resposta pode ter raiz, tá? Não se preocupa Tá. com isso. Tem raiz no assunto, tua resposta pode ter raiz também. Agora, mais. Não, tá bom já. Tá bom. Só esses dois aí. Essa é a pergunta que eu vou te fazer e eu vou fazer uma coisa para te ajudar. Eu vou mandar esse arquivo lá no teu WhatsApp. Por isso que eu sempre pego o WhatsApp dos alunos para eles poderem ver o que a gente fez. Aí Sim. vai estar com a tabela, vai estar com o desenho. Então tudo isso vai te ajudar. Então não tenha pressa, tá? Faça com calma. Eu não ligo de demorar, eu ligo de não tentar. Beleza? Se errar Beleza. também não tem problema. O importante é não errar na prova. Então Tá bom. tente aí primeiro sem ficar me perguntando, professor, mas é assim, é assado? Tente primeiro sem pedir ajuda, porque na hora da prova eu não vou estar lá para ajudar, certo? Beleza. E daí, o que você fizer, você me manda uma foto aí e eu corrijo, tá bom? Se estiver errado, tudo bem. Tá bom.
Eu acabei travando na primeira conta de visão, sabe? Deu um branco em mim. Só ver o que eu fiz, cara. Tá. Olha o que eu fiz aqui, faça igual no seu, certo? Sim, Esse que eu pintei aqui. Você entendeu o que eu fiz aqui? Eu tinha o 405. sim. Você tem o 390. Uhum. A gente tem que dividir por 360. Eu tive que colocar um aqui, divisãozinha, né? Sim. O professor no ensino médio não vai parar pra fazer isso aqui, tá? Tá. Então isso aqui tu tem que ir pra aula sabendo. Eu tenho que colocar um aqui, porque o primeiro número na tabuada, que é menor ou igual a 405, a tabuada 360 é o próprio 360. Então 360 vezes 1, 360. Certo? Uhum. Subtração. Pro 390 é a mesma coisa. E pro 420 também vai ser a mesma coisa, tá? Tá bom. Então vai lá. Beleza. Daí, novamente, lembrando, a gente usa o resto na função. Tá. Então, veja bem o que eu fiz, por isso eu te mandei o exemplo. E aí, já encontrou o resto da divisão do 390 do 390 por 360? Ah, sim, ficou 30, tipo.
Isso. E a outra? A outra deu 140. 420 dividido por 360 deu Não, não, 140? calma lá. É, Sobrou 140? Tá errado, né? é, eu fiz 400. 360 mais quantos dá 420? Mais 60, certo? Sim, Então provavelmente o resto vai ser 60, certo? certo. Então faça aí e ache os 60. Pronto. 60, sobrou 60. Exato. Então agora você tem que olhar lá na tabela e ver qual é o valor do seno de 30 e do cosseno de 60. Quanto é que é o valor do seno de 30? 130. É, 1/2. 1/2, exatamente. E do cosseno de 60 é quanto? É, meio também. Do cosseno de 60 é 1/2 também. 1/2 mais 1/2 é 1, certo? Certo. Então tá bom. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Vamos continuando então. Para que valores de m é possível a igualdade de cosseno de x igual a m menos 3? Muito bem, aqui é uma conta tranquila se você entende como funciona a função cosseno e também a função seno. A função cosseno e a função seno, elas têm o que a gente chama de imagem limitada. O que seria uma imagem limitada? Significa que a função, ela tem uma pequena quantidade de valores que ela pode assumir como resposta. Os valores que o cosseno e o seno podem assumir como resposta variam entre -1 e 1. Então, o valor máximo que o cosseno pode ter é 1 e o valor mínimo que o cosseno pode ter é -1. Ok? Beleza. Então, você nunca vai ter. Ó, preste atenção, você nunca vai ter uma resposta como essa. Impossível. Porque é impossível que o cosseno tenha qualquer valor de resposta que não esteja entre -1 e 1. Ok? Então, por isso que o seno é sempre uns valorzinhos pequenos, né? 0, alguma coisa, certo? Fraçõezinhas, como as que a gente viu agora. Então, cosseno de 11, impossível. Nunca vai ter nenhum valor que não esteja entre -1 e 1. Então, por isso, nós temos que olhar as opções e pensar qual delas nos permite afirmar que haverão valores possíveis para o seno, cosseno que seja. Veja, a primeira ali diz que o m são valores entre 2 e 4. O que que acontece se eu colocar valores entre 2 e 4 aqui no m, né? Por exemplo, se eu colocar o 2. Vamos lá. Então agora eu vou colocar m igual a 2. A 2 menos 3. O que dá? Só deixar claro que ela tem que estar sempre entre 1 e -1. Isso significa que o cosseno tem que estar sempre entre 1 e -1. Já falei algumas vezes. Então eu coloquei no lugar do m o 2, tá vendo? Uhum. Ele mandou aqui. Então, deu -1. Legal. Isso pode ter como resposta. Se eu colocar o 4, vai ficar 4 menos 3. Dá 1. Legal. São justamente os intervalos que nós podemos trabalhar. Certo? Certo. Muito bom. Agora, vamos para o próximo. Vamos ver se o mesmo vai acontecer com o próximo, só como um teste. Vamos fazer os testes dos valores da B. Se o M for
menos 4, o que que vai acontecer? Vai ficar menos 4 menos 3, que dá menos 7. Eu não posso ter menos 7. Por quê? Porque os valores do cosseno, as respostas do cosseno, as respostas que o cosseno me dá, tem que sempre estar entre menos 1 e 1. Ok? Tudo bem? Tudo bom. Então, por isso que essa conta aí, super tranquila, né? Você só está Uhum. buscando valores que estejam entre menos 1 e 1. Sempre. Se passar, tá errado. Então, só isso. Muito bem. Vamos para a próxima. Resolva a equação. Resolvendo a equação. Meu, essa aqui não tá nível. Não tá nível objetivo, não. Objetivo não coloca umas questõezinhas tranquilas assim, não. Bom, né? Vocês tirem nota alta, hein? Porque o objetivo é pé no peito, cara. O bagulho é doido, hein? Essa aqui tá muito fácil. Porque essa aqui é só você pegar aquela tabela lá que eu te fiz e colocar os valores, certo? Certo. Vamos lá, você está com o seu celular por aí, então me diga, qual que é a tangente de 45? É, tangente 45 é 1. Isso, então aqui em cima vai o 1. Quem é que é o cosseno de 30? Cosseno de 30 é raiz quadrada de 3 sobre 2. Isso aí. Então, pronto. Só que quando eu olho essa resposta, ela não é igual a nenhuma resposta do enunciado. Significa que está errado? Não. Significa que nós ainda temos que ajeitá-la, né? Simplificá-la. Então, a gente aprendeu uma coisa lá na escolinha, muito tempo atrás. A gente aprendeu o seguinte, que quando eu tenho uma fração na parte de baixo de uma fração, que é o que eu tenho aqui, uma fração, a parte de baixo da fração. Essa fração, ela multiplica invertido. Ela multiplica a parte de cima invertido, tá vendo? Era raiz de 3 sobre 2, eu coloquei 2 sobre raiz de 3, inverteu. E 1 vezes qualquer coisa, essa própria qualquer coisa. Daí a gente olha essa resposta e pensa, poxa, ainda não está igual a nada do enunciado. Será que está errado? Não, não está errado. Se você olhar para o enunciado, não tem nenhuma questão que apresenta raiz na parte de baixo. Então a gente tem que tirar essa raiz da parte de baixo. Isso se chama racionalização, ok? Ok. A racionalização ela é assim, ó. Você multiplica pela raiz de 3 em cima e embaixo, tá vendo? Eu posso fazer isso? Posso. Eu sempre posso multiplicar algo por 1. E isso aqui é 1. Porque toda vez que eu multiplico e divido pela mesma coisa, é como se eu estivesse multiplicando por 1. Beleza? Beleza. Porque a gente já aprendeu também que quando tem o mesmo número em cima e embaixo, é 1. Qualquer número que seja, pode ser até letra. Então, é como se eu estivesse multiplicando por 1. Só que agora, então, eu vou fazer a multiplicação da parte de cima, vai ficar 2 raiz de 3. E quanto é que vai dar a parte de baixo? Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar simplesmente 3. Toda vez que a gente multiplica uma raiz por ela mesma, sobra o que está dentro. Na verdade, né, quando você multiplica duas raízes, você multiplica os caras de dentro. Então, por exemplo, a raiz de A vezes a raiz de B é a raiz de A vezes B. Ok? Beleza. Agora, então, legal. O A é 3, o B também é 3. Vai ficar a raiz de 3 vezes 3, que é 9. Qual é a raiz quadrada de 9? É o próprio 3. Né? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 9? É o 3, óbvio. Então, por isso que a resposta deu 2 raiz de 3 dividido por 3. E é a resposta E. Beleza? Beleza. De boa essa, né? Bem, o que que a gente fez aqui? Colocou os valores da tabela, percebemos que tínhamos que tirar essa parte de baixo e eu inverti, tudo bem? Entendeu aqui a inversão? Uhum. Ficou, beleza?
Ainda tem raiz na parte de baixo. Tenho que tirar a raiz da parte de baixo. O que que eu fiz? Multipliquei pela própria raiz, tá vendo? Em cima e embaixo aqui. Sim. Tô desse jeito, ó, não tem o que fazer, velho. Aqui tem que deixar o 2 e o raiz de 3 mesmo. Não tem o que fazer. Não dá pra jogar pra dentro, não dá pra fazer nada. Só deixa assim. E aqui eu consegui transformar em 3. Beleza? Então agora é sua vez. Eu vou pedir pra você fazer uma parecida. Eu vou querer que você faça ah, o seno de 45. Não, não. O seno de. O seno de 30 dividido pelo cosseno de 45. Ok? Você vai fazer a mesma coisa que eu fiz. Então eu vou te enviar o que eu fiz para que você tente fazer sozinho, tá bom? Tá bom. Então pense aí uns 5 minutinhos no problema, tente fazer. E quando você tiver alguma coisa, eu vou querer que você mande uma foto do que você fez dessa vez. Uma foto, entendeu? Como se Beleza. você estivesse fazendo para prova, entendeu? Tá bom. Então vai lá. Tomara, deixa ela comprar isso aí. Ai, meu Deus do céu. Ô, meu Deus.
E aí, carinha, conseguiu? Tô acabando, tô na última conta, sabe? Show de bola. Então depois manda fotinho. Beleza. Eu tô preso na última conta, sabe? Eu não consigo. Então Insano, você não tava terminando, né? É, Manda aí o que você fez, cara. mandar. Cara, sua matemática básica tá péssima. Eu sei. Não vai dar pra você acompanhar seus colegas, não, hein? Se, se não resolver isso. Porque o professor no ensino médio, ele nem se leva em conta que você não vai conseguir fazer uma divisão, uma multiplicação, sabe? Sei. Ele tá lá para explicar, vamos dizer assim, a matéria dele, né? Que são as coisas de ensino médio, tipo reta, seno, cosseno, funções. Ah, bem, tá tudo errado, cara. Hum, Por que que você colocou um aqui em cima? Porque. Olha. É que você falou. O Não, não seno de falei não. 30. Nunca falaria que o seno de 30 é Tá, um. foi mal. Calma aí. Quanto que é o Ah, seno de 30? é meio. Eu que não consegui. Eu esqueci o de baixo, foi mal. Droga. A parte de Acabei. baixo estava certa. Daí você inverteu, beleza? Se fosse 2 aqui, show de bola. Daí cortaria esse 2 com esse 2, ficaria um sobre 2 aqui. Daí você fez a coisa certa aqui também, que foi multiplicar por raiz de 2, em cima e embaixo. Aí eu entendi porque você parou, era só ver o que eu fiz. Aqui eu tive que fazer 2 vezes raiz de 3. Você vai ter que fazer um vezes raiz de 2. Quanto que é um vezes raiz de 2? Um vezes raiz de 2 é raiz de 2, porque um vezes qualquer coisa é essa qualquer coisa. E quanto que é raiz de 2 vezes raiz de 2, que é o que você tem que fazer aqui. Aqui eu fiz raiz de 3 vezes raiz de 3 e deu 3. Você vai fazer raiz de 2 vezes raiz de 2 e vai dar 2. Certo? Entendi. Muito bem. Ok. Então vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. É só ver os exemplos. Eu nunca vou te pedir uma coisa que não está praticamente igual ao que eu fiz, só mudando os números. Entendeu? Entendi. O professor também ele vai fazer isso, senão pode ser que dê problema. Bom, resolvendo a equação, supondo que o x está entre 0 e 2π, obtém-se. Então, de novo, aqui é só compreender como é que funcionam as funções trigonométricas. Nós temos que isolar o cosseno. Da mesma forma que a gente
lá nas continhas de matemática isola o x, né? Para encontrar o seu valor. Aqui a gente tem que encontrar, tem que isolar o cosseno. Então, se eu isolar o cosseno, eu primeiro tenho que passar quem não tem cosseno para o outro lado. Então, vai ficar 5 cosseno de x. Como esse 5 foi para o outro lado, ele troca de operação. Ele estava somando, vai para o outro lado subtraindo, certo? Alguma dúvida? Opa, não. É que tá tendo obra aqui, eu mutei o microfone, tá bom? No Google ele cancela esses áudios. Ok. Não precisa se preocupar com isso. Então, pode deixar o negócio ligado aí. Tá bom, então. Daí, beleza. Então, eu passei o 5 para o outro lado, ele ficou menos 5, ótimo. Nós queremos deixar o cosseno sozinho. E o cosseno, ele está sendo multiplicado pelo 5. Então, esse 5 tem que ir para o outro lado também. Como ele está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Outra coisa que os professores, já no ensino médio, eles não voltam mais para falar. Eu volto, né? Meu trabalho. Mas o professor lá, ele vai ter um monte de gente, né? Querendo passar, alguns querendo ir bem no vestibular e tal. Ele vai ficar meio assim de bode, de pô, tem que explicar de novo essa coisa de passar para outro lado e tal, né? A matéria lá do 8º ano, 7º ano, sacou? Então, ficar esperto. Menos. Mas isso aqui a gente resolve rápido, cara. Só fazer umas aulinhas aí toda semana que sai fácil. Sai fácil. Então aqui, ó, menos 5 dividido por 5 é menos 1, né? A gente sabe que dividir um número por ele mesmo dá 1, mas como tem o sinal de menos, menos 1. Então tá bom, ó, vamos dizer assim, a parte fácil da conta foi que era só isolar o cosseno. Agora vem a parte interpretativa. Porque qual é a resposta, né? Não tem nada a ver aqui. Tem um monte de pis, coisas assim. O que o problema ele está te pedindo é o valor do x. Né? Qual é o valor do x que eu tenho que colocar no cosseno para que a resposta dê menos 1? E para isso você tem que conhecer, de novo, um pouco das funções trigonométricas. Vamos voltar para aquele desenho que eu fiz lá em cima, olha só. Então aqui nós temos esse nosso desenho. Vou criar uma caneta nova aqui, uma caneta rosinha. Muito bem. O que é o Ampin Dispen? Como é que seja? A caneta preta sumiu, cara. Muito bem. Ah, é aqui que cria canetas novas. Tecnologia, tecnologia. Muito bem. Pin Dispen. Agora sim. Muito bem, se liga, eu fiz aqui uma caneta rosa para te mostrar o seguinte. Isso é um círculo trigonométrico, né? Como eu já falei algumas vezes. Esse círculo ele tem raio 1. Então, por exemplo, esse fio azul aqui que eu desenhei, tem um rosa por cima agora, ele mede 1. Quem medir esses números estranhos aqui, raio de 3 sobre 2, que é mais ou menos 0,6, é a sombra verde. E aqui também, a sombra verde mede 1,5. Mas o sarrafinho azul aqui mede 1, porque o raio desse círculo é 1. E o raio é sempre o mesmo. Aqui é 1, 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 tudo é 1. Beleza? Tudo é 1, tudo mede 1. Todos esses rosas aqui medem 1, porque é simplesmente o raio do círculo, que é sempre o mesmo valor. Mas veja que a gente quer que o cosseno, que é o valor na horizontal, como eu falei para você, seja menos 1. Cosseno é o valor na horizontal. Por isso que eu escrevi cosseno aqui. Beleza? Por exemplo, a sombra verde aqui mede raiz de 3 sobre 2. Se eu aumentasse e encostasse no círculo, mediria 1. Como eu estou falando para você, já faz alguns instantes. Mas se eu fizer o mesmo para o outro lado, também vai medir 1. Né? É o mesmo tamanho. É um raio do círculo. Mas ele está para a esquerda, ele está para o lado negativo. Então a gente fala que esse valor aqui, na realidade, é menos 1. Ok? Deu para Ok. acreditar em mim que isso aqui é menos 1? Uhum. Muito bem. Menos 1. Agora, qual é o ângulo para eu formar esse menos 1, então? A gente já entendeu que o ângulo começa a ser contado aqui do 0, passou aqui 90 graus, fechou aqui mais 90 graus. Olha só, é um ângulo raso, meio círculo. A gente sabe que isso aqui é 360. Falei besteira. Meio círculo. A gente sabe que isso aqui é 180. 180 é metade de um círculo todo, que mede 360, né? Uhum. Então, significa que
Para você gerar um risco que faz o cosseno valer -1, você precisa girar 180 graus, ok? Então, o x tem que ser 180 graus. Tudo bem? Pegou a ideia? Ok. Só que, de novo, não tem os 180 graus aqui. O que tem são πs. Então, a gente tem que fazer a conversão. Só que na conversão, não sei como é que o professor te ensinou a conversão, mas a gente já usa o fato que nós sabemos de antemão que 180 graus é igual a π. Então, como a gente já sabe de antemão que 180 graus é igual a π, a resposta certa é a C. Beleza? Ah. Então tá bom, velho. Bem, é isso aí, cara. Muita matéria, né? Vai bastante. Se bem que aqui a questão não é muita matéria de matemática, pelo que eu percebi, é só trigonometria, mas tem muitas outras matérias, né? Biologia, física, É, essas coisas aí. tem 8. É tudo numa semana só as provas? Pior que é, tipo, essa prova, na verdade, ela é tipo uma multimatéria, sabe? Tem várias matérias Aham, numa só. Então, como eu entendi. não consegui fazer, tipo, essa prova foi dada antes das férias. Só que eu acabei faltando porque eu não consegui ir na prova. Aí eu vou fazer uma substitutiva dessa prova, entendeu? Só que depois das férias. Aí eu tô estudando agora pra fazer essa prova, entendeu? Aproveite, você teve uma colher de chá top aí. É, Muito bem. Show de bola, man. Tenho certeza que você vai bem, mas tem que estudar. Recomendaria que você pegasse suas apostilas e lesse bastante os exemplos, tá bom? tá bom. Lá, com certeza, o professor desenvolve. E se seguir esse nível aí, tá tranquilo, tá? Ele poderia avacalhar bem mais, assim. Já vi provas do objetivo assustadoras. Então aproveita aí para garantir tua notinha nesse. Beleza. Eu estarei por aqui, né? Se você quiser fazer mais aulas, tenho certeza que eu vou poder te ajudar. Já salvei bastante gente aí do teu colégio. Então é Beleza? isso. Muito obrigado, viu? Show de bola então, meu velho. A gente se fala. É Abraço. nóis. Abraço. E